Um bom dia a todos, eu saúdo os amados com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Eu queria na pessoa do nosso amado irmão Lucas, estar então assim estendendo os cumprimentos, os parabéns, a toda essa organização, a tudo que foi feito até aqui, a tudo aquilo que Deus, por sua infinita graça, soberania e misericórdia, tem concedido a nós até aqui. Eu confesso que eu fui muito abençoado nesses dias que eu estive no meio de vós. Que Deus possa continuar abençoando de uma forma sobrenatural a vida de cada um de vocês, gideões. Quero estender na pessoa do seu José Francisco, um grande amigo, juntamente ali com a sua esposa também, o cumprimento a todos aqueles que nos visitam, que nos dão a honra de estar juntos para essa etapa tão importante de um término de algo tão especial que Deus iniciou, e Ele diz que Ele é fiel para concluir aquilo que Ele iniciou. Eu sei que Ele tem uma palavra para falar comigo e para falar com você, porque Ele tem o controle de todas as coisas. Você crê nisso? Abra sua Bíblia, você que a trouxe, por gentileza, no profeta Daniel. E eu queria iniciar assim então, através do profeta Daniel, o versículo de número 36 do capítulo 11. Eu tenho o privilégio e uma dificuldade muito grande, irmãos. A minha dificuldade ela é maior do que estar aqui depois que o Hernandes pregou aqui. Eu pastorei o Salvador. Vocês não sabem o que significa isso. Você pastorear o Salvador, né? Então, Lucas, eu tenho esse privilégio. O Salvador está ali conosco, a sua esposa Iris, muito feliz por revê-los, o Lude, né? Sua esposa Daniela. Nós estamos então juntos nessa obra aqui também, e nós louvamos a Deus por esse privilégio de estar aqui. Daniel, capítulo 11. Queria aproveitar esse tempo que o Senhor nos concede para deixar essa palavra ao coração dos amados. Apenas última parte, a parte C do versículo 36, por gentileza. Capítulo 11 do profeta Daniel, versículo 36, somente a última parte do versículo. E eu queria que os amados lessem comigo e deixassem que essa palavra entrasse no seu coração. Assim diz a Santa Escritura, a palavra de Deus: porque aquilo que está determinado será feito. Eu não sei se você pode repetir isso comigo. Diga assim com aquela voz linda que Deus te deu: porque aquilo que está determinado será feito. Se você puder fazer mais uma vez: porque aquilo que está determinado será feito. Eu queria ainda ler mais uma porção das Escrituras Sagradas no Evangelho de Lucas, capítulo de número 2. Louvado seja para todo sempre o nome do Senhor. Capítulo 2 do Evangelho de Lucas. Assim diz a palavra de Deus a partir do versículo de número 1. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Versículo 4. E subiu da Galileia também José da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Amados e queridos e preciosos do Senhor, eu queria deixar uma palavra, deixar aqui alguns preceitos da parte de Deus que pode com certeza acrescentar aquilo que você já recebeu de tão sublime e tão especial aqui nesses dias. Nós estamos diante de uma palavra onde Deus está aqui dizendo, através do evangelista Lucas, que certa feita um homem chamado César Augusto, ali em Roma, esse homem tem então ali por necessidade estabelecer nessa ocasião um recenseamento, um licenciamento do povo, em que faz com que todo aquele povo do mundo inteiro tivesse que se envolver com essa proposta, com esse objetivo, com esse algo que aprove o Império Romano estabelecer nessa ocasião,
para fazer com que todo o mundo se envolvesse em um projeto, em um propósito, de fazer com que as pessoas tivessem que ir até as suas cidades natais, a fim de se alistar. Em uma dessas ocasiões estava José e Maria na cidade de Nazaré, ali na Judeia, e eles também foram envolvidos com esse decreto. E foi exatamente esse decreto com que fez com que a palavra de Miqueias capítulo 5 versículo 2 se cumprisse, onde o Senhor pela boca do profeta Miqueias estabelece, decreta que Jesus teria que nascer em Belém da Judeia. E um imperador, um homem ali que não tem nada a ver com a Bíblia, um homem que não tem nada a ver com os crentes, não é um Gideão, não é um evangélico, mas um homem, ele faz lá em Roma um decreto ser estabelecido. E esse decreto chega a Nazaré, esse decreto chega a envolver o mundo inteiro, para fazer com que algo que um dia Deus determinou pudesse se cumprir. E aqui nós temos a certeza que Jesus nasceu em Belém, que a profecia de Miqueias não caiu por terra, que de fato Deus decretou pela boca do seu profeta, mas Deus mexeu com o mundo inteiro, Deus moveu céus, Deus moveu terra, mas a palavra de Deus se cumpriu, aquilo que Ele determinou, Ele fez. Diga comigo se você pode, o que Deus determina, Ele faz. Amados, eu queria compartilhar essa palavra e eu queria colocar um pouco mais de ênfase nessa mesma introdução. Deus está falando para um profeta chamado Daniel. Daniel, eu já te respondi tantas coisas. Daniel aprove certa feita ousar ali entrar em um processo de jejum, de consagração, de busca, de humilhação, de querer saber além daquilo que ele já sabia, de querer ir além do lugar até onde ele já havia ido. Ele já havia participado ali de 3 reinos, participado de tantas afrontas, tantas ali conspirações e tudo mais, que queria de todas as formas, jeitos e maneiras deter aquele homem de Deus ali naquele contexto. Mas a palavra ali, conforme Daniel se expressava a Deus, conforme Daniel buscava as informações, conforme Daniel se humilhava, Deus ia respondendo. Mas chega em dado momento, chega num determinado tempo, que Deus fala: Daniel, quer saber de uma coisa? Tudo que está determinado será feito. Você está me perguntando tantas coisas, eu tenho te respondido muitas coisas, mas eu quero simplificar. Tudo que eu determinei, eu vou fazer. Tudo que está determinado será feito. Amados, onde eu quero chegar com isso? Nós ouvimos aqui e temos ouvido tantas coisas que dizem respeito ao governo secular. É lógico que há uma influência espiritual em tudo isso, que ele é calar a igreja. O governo secular, através das PL 122, através aí da lei da mordaça, através de tantas leis que militam, tramitam aí no Congresso, tantas lutas, tantas oposições, no sentido de querer calar a igreja, no sentido de fazer com que a igreja recue, no sentido de fazer com que tenhamos aí uma imagem que a igreja é uma instituição que praticamente está aí sem crédito, como ouvimos aqui. Amados, tantas coisas militam, tantas coisas lutam, tantas coisas querem de todas as formas minar, parar e fazer com que a igreja recue. Mas eu tenho uma boa notícia para você e para mim aqui nessa manhã. Há algo que Deus já determinou. E Deus determinou certa feita: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. É promessa de Deus, está determinado. E se é promessa de Deus e está determinado, diga para o seu irmão: será feito. A igreja vai ser edificada. Ainda que tudo e todos se levantem contra a igreja, há uma determinação de Jesus dizendo: eu edificarei a minha igreja. As portas do inferno podem até surgir, as portas do inferno podem até de todas as maneiras querer deter essa minha determinação, mas será feito. Eu quero, querido, colocar mais alguns tijolos nesse pequeno aqui alicerce que estamos aqui preparando. Eu quero colocar mais alguns tijolos aqui sobre essa fundação e dizer para você que eu não sei que momento que você vive na sua história, como você tem vivido enquanto empresário, enquanto homem de negócio. Eu não sei o que está acontecendo, te acometendo de alguma forma ou de outra. Eu sei de uma coisa: através de Deuteronômio capítulo 28 diz Deus na sua palavra: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e
teres o cuidado de guardar os mandamentos e estatutos que hoje eu te ordeno, todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. E sabe qual é umas bênçãos que eu posso colocar aqui para você? Você terá para emprestar e não vai tomar emprestado. Você será cabeça e não será cauda. Você estará por cima e não estará por baixo. Eu não sei o que você tem vivido nem enfrentado. Eu não sei o que você tem passado. Eu sei de uma coisa: está determinado que você vai ter para emprestar, ainda que talvez você esteja momentaneamente tomando emprestado. Está determinado. E se está determinado, eu posso dizer para você com toda a minha voz: será feito, porque Deus determinou. Sabe que eu posso continuar aqui colocando mais alguns tijolos e dizendo para você assim: talvez você está nessa luta aí como um Gideão, trabalhando, militando essa boa obra, uma obra sobremodo excelente, trabalhando com afinco, fazendo com todo o teu coração. Você crê nesse Jesus, é por isso que você distribui essas sagradas escrituras, porque você crê com afinco, você crê naquilo que você faz. Você não faz em vão, pois diz a palavra lá em 1 Coríntios 15, no versículo 57, 58, que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Não é em vão o que você tem feito, você crê naquilo que você faz. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você, para te fortalecer. Talvez você tenha um filho, talvez você tenha uma esposa, talvez você tenha alguém aí que ainda não conhece a Jesus. Talvez você tenha um familiar seu ali que você ora, você ali está buscando constantemente. Talvez semelhante a um Daniel nessa busca ali, para que ele conheça um dia Jesus. Você já tentou talvez ali dar a ele um Novo Testamento, dar a ele ali, né, um Gideãozinho, como nós ouvimos aqui, e ele está lá receoso talvez de pegar aquele Novo Testamento. Mas eu tenho uma palavra da parte de Deus para você. A palavra do Senhor nos diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Está determinado, será feito. Os teus vão se achegar a Jesus. Continue orando, não desista, continue aí buscando. Deus tem um propósito, porque Ele determinou através da sua palavra. Crê no Senhor Jesus. Você tem crido, você e a sua casa servirão ao Senhor. É promessa, está determinado, e tenha certeza, isso será feito. Agora, pastor, onde o senhor quer chegar com isso? Tudo bem, será feito, será feito, será feito. Eu quero chegar, irmãos, há uma conclusão bem simples aqui, para avançarmos e para ganharmos tempo, e para fazer com que tudo isso que foi feito aqui de uma forma tão maravilhosa, possa nesse ano que se inicia, nesse ciclo que começa, esse ano aqui que o Gideão estabelece uma nova diretoria e vai avançar, vai crescer, vai se multiplicar, muitas mais almas virão, um trabalho maior será feito. Eu quero deixar para você uma palavra de certeza, de esperança. E essa palavra é: por que, pastor? Talvez seria a sua pergunta, que Deus fala que Ele determina e Ele faz. Qual é então a ferramenta que Deus usa? O que é que Deus então se utiliza para ter tanta certeza que Ele determina e nunca voltará para Ele vazia a forma que Ele determinou fazer? Por que que Ele vai fazer aquilo que Ele determinou? A palavra vai além e diz que Deus não faz nada sem antes determinar o que vai fazer através da boca dos seus servos, os profetas. E Deus então, querido, quando Ele começa um projeto, Ele começa uma obra. Eu quero aqui colocar para vocês, aqui em rápidas palavras, o tempo não permite, talvez esmiuçar um pouco mais essa fala. Mas eu quero colocar em rápidas palavras que certa feita Deus estabeleceu um plano na vida de um profeta, assim como estabeleceu na tua casa e em todos nós que estamos aqui. Deus tem um projeto, você é um plano de Deus, você é um projeto de Deus, você não é uma obra do acaso, você não nasceu fora de tempo e nem Deus errou o endereço da sua casa. Você está nesse ministério porque Deus te chamou para estar e porque Deus conta contigo, e Deus vai te usar de uma forma que você jamais imaginou que Ele vai fazer. Mas Deus tem planos, Deus tem projetos, Deus estabelece, Deus determina. E certa feita Deus fez isso na vida de um homem chamado Jeremias. A palavra do Senhor diz ali no capítulo 1, versículo 4: veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Você é conhecido de Deus, querido. Você é conhecida de Deus antes que Deus te formasse no ventre materno. Da mesma forma que Ele está falando com Jeremias. E Ele fala para Jeremias mais: e antes que você saísse da madre, eu te santifiquei e te dei por profeta às nações. Diga comigo se você pode me ajudar. Esse é o projeto de Deus. Esse é o plano de Deus. Isso é o que Deus determinou na vida de um homem chamado Jeremias. Aqui está, querido, Deus antes de fazer, porque aquilo que Ele determina, Ele faz. Então antes dele fazer, Ele tem que determinar. Ele está determinando Jeremias: antes de eu te formar, eu te conheci. Antes que você saísse da madre, eu te santifiquei
e por profeta te dei as nações. Sabe qual é a resposta de Jeremias no versículo 6? Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, pois não passo de uma criança. Sabe o que eu aprendo aqui, irmão? Deus está falando das possibilidades dele através da sua vida. E Jeremias está falando das impossibilidades dele em militar, em tratar, em fazer aquilo que Deus está falando, que ele foi criado para fazer. Você foi criado, chamado para fazer isso que você está fazendo. Você foi criado para isso, para servir, para louvor da glória de Deus. Você foi criado com um propósito. Deus não te criou e não me criou sem um propósito perfeito. E ele determinou te usar assim como determinou um dia Jeremias. E isso que você está fazendo é ainda talvez pequeno perto daquilo que Deus vai fazer através da sua vida. Mas Deus está falando aqui para Jeremias agora, quando Jeremias está falando, eu não consigo, eu não posso, eu sou pequeno, eu não sou capaz, talvez, quem sabe, não é comigo, Senhor, eu não passo de uma criança. Que história é essa que eu vou ser profeta? Que história é essa que eu vou falar às nações, se eu não passo de um menino e nem sei falar direito? O profeta está falando aqui para quem determina projetos, planos, e planos deles não se pode frustrar. Diz Jó na sua palavra, eu sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Não se frustra os planos de Deus, irmão. Você é plano de Deus, sua família é plano de Deus, Gideão é plano de Deus. Esse ministério nasceu no coração de Deus antes de nascer no coração dos seus fundadores. Mas ali Deus está falando para Jeremias, Jeremias, não digas, não passo de uma criança, porque onde eu te enviar, tu irás. E tudo que eu te mandar falar, tu irás falar. Porque eis que eu coloco as minhas palavras na tua boca. Sabe o que Deus está fazendo aqui, irmão? Ele não aceita um não como resposta. Tantos homens de Deus como Moisés quiseram falar, Senhor, eu não sei falar direito. Não resolveu. Sabe por quê, irmão? Porque Deus não desiste dos seus planos. E Deus está falando para Jeremias, o teu não é aceitável, porque eu já determinei te usar, eu já determinei fazer através de você. Você vai ser profeta às nações, você vai onde eu te enviar, você vai falar tudo que eu te mandar falar, porque as palavras que vai sair da tua boca são as palavras que eu vou colocar nela. Não se preocupe. Amado, quando Deus nos usa é algo tremendo. O duro é quando nós queremos usar Deus, aí não funciona. Mas o fato não é você fazer a obra de Deus muitas vezes. O fato é você ser a própria obra de Deus. Deus, ele está não tão preocupado em fazer a obra através de nós. Mas Deus primeiro precisa fazer a obra em nós. Ao fato de nós não falarmos de impossibilidades perto daquilo que Ele é capaz de fazer através da vida daquele que se rende e fala, Senhor, me usa, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu sei que o Senhor tudo pode, eu sei que o Senhor pode me usar da forma que o Senhor quiser, porque o Senhor é meu dono, eu entreguei a minha vida ao Senhor, a minha vida não pertence mais a mim, então faça da minha vida aquilo que melhor lhe aprouver. E aqui, querido, Deus, Ele vai dar um checkmate agora no profeta. Deus, Ele vai então encerrar esse assunto de uma forma tão sobrenatural. Eu queria deixar essa ilustração para vocês aqui, para a gente caminhar mais um pouco. É quando Deus então chega para o profeta e fala, olha, eu coloco as minhas palavras na tua boca. Mas depois ele pede que o profeta então dê a ele o resultado de uma visão que ele mostra ao profeta. O que vês, Jeremias? E ele diz para Deus, eu vejo uma vara de amendoeira. E Deus então fala no versículo 11 e 12 para ele, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Quando Deus tem algo que Ele determinou, eu não sei qual é a tua determinação para esse ano gideônico que se inicia. Eu não sei qual é a tua determinação enquanto empresário, enquanto pai, enquanto pastor, enquanto ministro, eu não sei. Eu sei de uma coisa, há um projeto no ano gideônico que está se iniciando. Há alvos, há planos, há metas, há tantas coisas que nós ouvimos aqui. Eu ouvi algo que me impactou bastante, quando eu vi um projeto para o ano 2020. E ali tem várias coisas que estão projetadas ali para o ano 2020. Agora sabe o que eu aprendo aqui? Eu quero deixar essa porção com os amados aqui nessa manhã. Que Deus está falando assim para Jeremias, sabe, Jeremias? Quando eu determino algo, como eu libero algo, eu velo sobre aquilo que eu determinei para cumprir. Se eu coloco a minha palavra na tua boca, eu passo a ter compromisso com a palavra que sai da tua boca. Essa palavra não volta para mim vazia, sem que antes faça o que me apraz e prospere naquilo para que eu a enviei. A palavra passa a ser minha quando a minha palavra está na tua boca. Então não fale de coisas que você não pode fazer, fale coisas que você pode fazer através de mim. Não fale de impossibilidades, porque tudo é possível
possível ao que crê, eu posso fazer através de você. Eu velo sobre a minha palavra não cai por terra, a minha palavra, eu fico velando. Amados, você já deve ter ido em muitos velórios. Eu quero dizer para você que isso não é pecado. Mas o que eu quero te ilustrar é o seguinte: você no velório, você pode velar por uma pessoa muito amiga, muito querida, muito próxima, talvez um ente querido. Você pode ficar velando ali um determinado tempo. E você vela, mas chega um tempo que você vai se esvairindo, vai se cansando, desfalecendo. E você vai dormir, você vai de alguma forma querer, não tem como ter forças para ficar velando por muito tempo. Você vela talvez um dia. Talvez você vela ali umas 10 horas, umas 2 horas, não depende o grau de intimidade que você tem com a família ou com aquela pessoa. Mas eu quero dizer para você que por mais que você seja uma boa pessoa de velório, você fique lá um dia, 2 dias, não sei, até aquele enterro se consumar. Deus não é assim. Deus vela pela sua palavra até ela se cumprir. É bem diferente. É por isso que Deus está falando: o que eu determinar a fazer vai ser feito, ninguém consegue me deter. Agora, pastor, onde o senhor quer chegar? Pelo amor de Deus, que até agora, eu vou dizer com todas as letras agora, para ficar bem fácil, amados. E qual é a sua determinação para esse ano? Qual é a minha determinação? Qual é a sua determinação para Gideão nesse ano, de crescimento? Qual é o nível que você quer ser elevado? Qual é o nível de crescimento? Eu ouvi algo ali que eu quero ficar com esse número, que hoje a publicação do Evangelho a nível de Brasil alcança 30%, é isso? O restante é pago por outros países, pelos Estados Unidos. Então nós temos aí um fator de 30%. Diga comigo, 30%. Eu quero entrar na palavra agora rapidamente sobre eis que o semeador saiu a semear. 30% é um fator multiplicador que está inserido nessa palavra, de 30, 60 e 100. Diga comigo, 30, 60 e 100. Só que eu quero provar para você, biblicamente falando, em rápidas palavras, que Deus quer te levar além de 100. 100 não é o último estágio de Deus. 100 é apenas um percentual multiplicador que ele inseriu nessa parábola, mas você vai ver dentro da própria parábola que Deus quer te levar além de 100. E hoje nós podemos falar que nós estamos com 30, mas eu creio, irmão, que Deus determinou que vocês vão chegar além de 100. Não, você não entendeu. Deus determinou que vocês vão chegar além de 100. Vocês não somente vão ser autossuficientes na distribuição no Brasil, como vocês vão ter para investir em outros países, porque essa é a vontade de Deus. Aleluia. Eu quero ser bem objetivo e rápido agora. Pastor, como é isso? A palavra nos diz através de Jó capítulo 22, versículo 28 assim: determinando tu algum negócio, ou se planejas alguma coisa, depende da tradução. Determinando tu algum negócio, ou se planejas alguma coisa, seja firme, e a luz brilhará em teus caminhos. É tudo que você precisa, irmão, é a luz brilhando nos teus caminhos. Mas antes da luz brilhar no meu caminho e brilhar no teu caminho, Deus está falando pelo seu servo assim: se planejas. Por quê, querido? Se eu não tiver um planejamento nenhum, Deus está falando que primeiro ele determina, primeiro ele planeja, depois ele executa. Isso está bem explicado nas Sagradas Escrituras pelo longo dos tempos. E Deus então está falando para mim e para você agora: e os teus projetos, e os teus planejamentos? Como são os seus planos para esse ano que se inicia? Deus está falando, se planejas ou se projetas, porque é um condicional esse se, eu posso projetar ou não, ou eu posso estar contente com o nível que eu estou hoje. Mas se eu planejo o crescimento, se eu projeto o crescimento, Deus fala para mim nessa manhã e para você: seja firme. Diga para o seu irmão com todo carinho: seja firme, meu irmão. Primeiro planeje, mas depois seja firme com aquilo que você planejou, assim como Deus é com a sua palavra que não volta para ele vazia. E Deus está falando: se planejas alguma coisa, seja firme, e a luz brilhará nos seus caminhos. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que Deus já deu essa luz para esse ministério. Deus já deu essa luz para esse ministério. Deus já deu. Que luz é essa, pastor? Quando eu chego no Salmo 119, versículo 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus
caminhos. Não tem faltado isso nesse ministério, irmão. Tem lâmpada, você viu luz brilhando aqui, você viu tantas palavras de Deus, tantas palavras proféticas, tantas palavras aqui de algo que Deus estabeleceu como seus fundamentos. E essas palavras, essa luz, ela já brilhou aqui nesses caminhos. O que eu preciso agora, pastor, para ir então além de 30, além de 60 e além de 100, eu quero te levar a isso agora rapidamente. A palavra do semeador, a parábola do semeador, ela começa em Mateus capítulo 13, ela vai começar ali a falar sobre todos esses aspectos. Há 3 fatores ali negativos, prejudiciais, e 3 fatores ali que eu quero rapidamente listá-los. Que é o fato dessa semente, essa boa palavra, essa lâmpada para os pés e luz para o caminho cair na terra. E essa terra ali ser uma terra, um solo que tem uma característica, estar à beira do caminho. E por ela estar à beira do caminho, diz a palavra de Deus que as aves acabam comendo aquelas sementes e elas ficam infrutíferas. Esse é um primeiro aspecto negativo. Há um segundo aspecto negativo que diz que esta mesma semente, essa lâmpada, esse projeto, isso que Deus estabelece para depois fazer, ele pode cair em um solo rochoso, um solo de pedras. E diz que se isso acontecer, irmãos, essa produção ela vai até nascer, ela vai até começar ali desenvolver, ela vai até brotar, mas por ela não ter ali uma profundidade espiritual suficiente, ela não vai ter raízes, não vai criar raízes, e o sol vai vir e vai sufocar, vai queimar essa semente, ela vai tornar também infrutífera. É um terceiro solo, para depois eu passar as 3 características rapidamente do que Deus quer fazer entre nós. O terceiro solo fala entre os espinhos, que a pessoa ouve a palavra vem, essa direção vem, esse planejamento vem, esse propósito de Deus vem, mas ela cai em um solo espinhoso. E vem ali a fascinação das riquezas, sedução de tantas coisas que o mundo oferece. E as pessoas acabam então, aquilo que foi tremendo numa convenção que nem essa, que foi tão bem executada e tão bem preparada, tanta semente foi lançada, tantas coisas foram proferidas, tantos projetos foram aqui estabelecidos, mas querido, se eu tiver um tipo de solo semelhante a esse, eu posso correr o risco de, daqui a pouco, alguma coisa sufoque tudo isso, isso fique a segundo plano, isso deixe de ser prioridade. Isso é um terceiro aspecto negativo, um solo que tem espinho. Agora eu quero passar 3 fatores que vão dar para você esse entendimento, como Deus quer levar esse ministério, esse ano, a experimentar um fator multiplicacional, muito além daquilo que vocês têm experimentado. Só você que quer receber essa palavra, erga sua mão assim, falei, eu quero te dar esses fatores. O mesmo capítulo 13, versículo 23, diz assim: mas a palavra que caiu em boa terra, são aqueles que ouvem. Todos nós estamos ouvindo, amém? São aqueles que ouvem, diga comigo, aqueles que ouvem e compreendem, e produzem a 30, 60 e a 100. Se nós estamos produzindo a 30, irmão, nós estamos compreendendo. Nós estamos compreendendo, nós já alcançamos esse nível de compreender o que Deus quer através do ministério e através da palavra que Ele liberou na vida dos seus fundadores. Nós estamos compreendendo, nós já estamos nesse estágio. Mas Deus quer nos levar além. Você quer ir além? 50% quer, mas eu vou te dar outra chance. Você quer ir além? Mateus 13, 23 diz assim: essa que cai em boa terra são os que ouvem e compreendem a palavra e produzem a 30, 60 e a 100. Mas a palavra em Marcos capítulo 4, versículo 20, como se fosse um complemento na mesma parábola do semeador, você pode estudar isso com mais afinco na sua casa. Diz assim: mas a terra, a semente que caiu em boa terra, são aqueles que ouvem e recebem a palavra. E esses produzem a 100, a 60 e a 30. Amados, é muito importante eu compreender a palavra. Mas houve um homem de Deus na história da Bíblia que ele até compreendeu a palavra, que ele tinha que fazer uma obra tremenda em Nínive. Só que ele não recebeu a palavra. E ele então não fez o que era para ser feito. E você sabe que algo terrível aconteceu com a vida daquele homem. Então é importante primeiro ouvir e compreender o que Deus quer fazer comigo, através desse ministério, através de tudo que eu empreender fazer, tudo que vier às minhas mãos para fazer, fazer de todo o teu coração, como nós ouvimos aqui nessa manhã. Primeiro eu ouço e compreendo. Segundo nível, eu ouço e recebo. Diga comigo, ouço e compreendo. E ouço e recebo. Eu posso compreender, mas se eu não receber não vai adiantar muita coisa. Há uma direção tremenda do ministério, mas olha, eu aceito algumas coisas, mas isso aqui eu não recebo.
isso aqui eu não aceito. Querido, você vai ter, com certeza, eu também, uma multiplicação pequena e nós não vamos alcançar. Mas agora eu quero te levar no terceiro nível. Assim como há 3 fatores negativos, esse eu tenho certeza que você vai se alegrar com ele. Capítulo 8 do Evangelho de Lucas, ao narrar a mesma parábola. Capítulo 8 de Lucas diz assim: mas o que ouve e retém a palavra, ou conserva a palavra, esses produzem frutos com constância, com perseverança. Você vê que não tem 30, você vê que não tem 60, você vê que não tem 100, porque Deus está falando que Ele pode fazer o que fez através da boca de um Pedro. Pedro estava ali, nós temos um fator de 100 na Bíblia, sim, estava em gerar Isaac, e ele semeou na terra e no mesmo ano colheu 100 vezes mais. Mas a Bíblia diz que um discurso de Pedro, quando ele compreendeu a palavra, quando ele recebeu a palavra e quando ele reteve a palavra, conservou a palavra, uma semente de Pedro produziu 3.000 almas. Uma segunda semente de Pedro produziu 5.000 almas. Querido, Deus quer nos levar além. Deus quer nos levar além. Então, amados, eu tenho uma proposta de Deus aqui para vocês, para encerrar a minha fala. Eu sei que o meu tempo já está terminando, se é que já não terminou. Mas eu tenho uma direção de Deus para vocês aqui. Eu sei que isso está sendo gravado, eu sei que isso está sendo filmado. Eu acompanhei aqui, estou aqui desde o início. Deus quer primeiro, amados, que tudo aquilo que Ele produziu aqui desses dias, através de sementes, porque antes de nós sairmos ao campus para semear, você e eu estamos aqui sendo semeados. Deus está fazendo primeiro a obra em nós, para depois fazer através de nós. Você entende assim? Mas Deus está fazendo a obra em mim hoje, está fazendo a obra em você, esteve fazendo esses dias em nós, agora Ele quer fazer através de nós. Então, querido, estude, analise, veja as metas, veja os objetivos desse ministério, procure se inteirar, compreender mais como eu posso me envolver, ir além daquilo que eu fui até aqui. Então, o primeiro nível que Deus pede para mim e para você: compreenda aquilo que eu falei todos esses dias aqui com você, compreenda. Agora, querido, depois que você chegar, você vai ler, estudar talvez isso 2, 3 vezes, ver o vídeo, não sei, você recebe aquilo que Deus revelar no teu espírito. Compreenda e receba. Agora, depois que você compreender e receber, conserva isso no teu coração, que Deus vai nos levar a um nível muito maior daquilo que nós temos experimentado até aqui. Você recebe isso da parte de Deus? Se coloque de pé, por gentileza, eu quero orar com vocês, se eu assim posso. Amados, deixa eu passar isso para vocês na prática. Vocês se deparam com universidades, com hospitais, vocês se deparam com coisas que eu ouvi aqui, tudo fechado, ninguém quer dar acesso de vocês entrar aí. Certa feita Deus quis que um homem se envolvesse com os seus projetos, assim como você é envolvido nessa obra, envolvido nesse projeto. A Bíblia diz que Deus então faz com que um homem chamado Ezequiel, um profeta de Deus, ele é introduzido pela mão do Senhor, pelo Espírito do Senhor, a um vale de ossos secos. E esse vale de ossos secos, então, Deus permitiu que esse profeta então rodeasse ao redor desses ossos muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Essa era o contexto, queridos. Você vai enfrentar toda semana, toda distribuição, você vai encontrar verdadeiros vales de ossos secos nessa nação e em tantas outras nações dessa terra. Mas o que me chama a atenção ali, que Deus quer nos envolver nesse projeto. E Deus então pergunta para mim e para você, como perguntou para Ezequiel: Ezequiel, poderão reviver esses ossos? Muitas vezes, para que distribuir Bíblia aqui? Isso não vai dar certo. Esse povo não quer nada com Deus, vamos procurar alguém que quer. Não, vale de ossos secos. Vale de ossos secos você vai enfrentar nesse ministério todo dia, meu amado. E Deus muitas vezes te coloca lá no meio e fala: poderão reviver, tem chance, tem... O que você acha? O que você vê aí, Ezequiel? Poderão reviver esses ossos? Ele não tinha palavra na boca dele, irmão, porque a palavra que sai da minha boca, se for a palavra de Deus, Deus vela por ela para cumprir. Então ele falou: Senhor Jeová, tu sabes, porque o Senhor falar que sim, sim, o Senhor falar que não, quem sou eu? Mas ali, querido, houve da parte de Deus então algo. Deus mostra uma visão. Você tem a visão ministerial gideônica. Deus mostra uma visão. Mas agora, sabe o que acontece? Deus pega o seu profeta e fala assim: profetiza sobre esses ossos. Ou seja, eu quero te envolver nesse negócio, eu quero te envolver nessa causa. A visão até aqui é uma visão de causa, é uma visão de ossos secos, é uma visão de nada. Mas Deus fala: poderão
E ele fala, Senhor Jeová, tu o sabes. Então ele fala, então profetiza sobre esses ossos. E diz assim, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Não é mais a palavra do profeta, é a palavra do Senhor. Ele vela para fazê-la cumprir. E ali ele começa a profetizar como se deu ordem. De repente um grande rebuliço começa a acontecer. De repente começa a se ajuntar ali, aquele corpo começa a se levantar. E Deus dá uma segunda direção e fala, agora profetiza ao Espírito. Vem sobre esses mortos para que vivam. E ele também ali, amado, ele obedece. Ele faz o quê? Ele compreende a palavra. Ele recebe a palavra. Ele retém a palavra. Ele começa a colocar a palavra em ordem. Ele começa a colocar a palavra conforme deu ordem a ele fazer. De repente se levanta um grande e numeroso exército. Isso é mais de 30. Isso é mais de 60, isso é mais de 100. Um homem levantou um poderoso exército, porque ele teve uma visão, interagiu com a visão. E no versículo 11, se você estudar na sua casa, só depois Deus explicou a visão para ele. E Deus fala no versículo 11, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem, estamos cortados, pereceu a nossa sorte, mas eu vou mudar a sorte desse povo. Querido, Deus quer mudar a história dessa nação. Deus quer mudar a história da onde você faz parte do seu campo. Deus quer mudar os vales de ossos secos, através da sua vida, através do seu trabalho. Deus conta com você. Eu quero orar por você. Pai, eu te engrandeço, porque um dia o Senhor aprouve criar esse ministério, Pai. E esse ministério tem feito tanta diferença em todas as nações da terra, onde o Senhor tem, ó Deus poderoso, trabalhado através deste grupo, através de tantos outros grupos, ó Pai, esparramados pelo mundo inteiro. Pai, eu quero abençoá-los. Eu quero proferir, ó Deus poderoso, que esse nível de 30, de 60 e de 100 está com os dias contados. O teu povo vai ir além, vai avançar. O teu povo vai crescer, vai se desenvolver para a glória e louvor do teu nome. Por isso eu abençoo cada família aqui representada. Eu abençoo cada um, ó Pai querido, dos setores que aqui estão. Multiplica, leva além, faz uma grande obra. É o que eu te peço nesse momento, em gratidão, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você acha que Jesus merece, aplauda Jesus. Pastor Veronese, nós queremos agradecer a Deus por sua vida. Amém. O tempo que você dedicou a nós nessa convenção, não só vindo agora de manhã, mas passando esses 3 dias conosco. Leve a nossa gratidão e uma recordação desta convenção. Amém. Hoje estamos vivendo os 30%, mas em breve nós estaremos enviando recursos para o mundo. Amém. Em nome de Jesus. Muito obrigado.